Satisfação revê-la, satisfação encontrá-los aqui no primeiro seminário do ano de 2022. A gente começa esse ano de 2022 após alguns pequenos adiamentos, após algumas pequenas propostas de revisão no nosso programa de seminários. Hoje falando sobre o seminário Ferida Narcísica. Já vinha algum tempo que a gente vinha conversando com a Silvia e com os nossos convidados para que a gente realmente pudesse falar um pouco sobre esse tema e, por sorte, a gente conseguiu trazer isso para hoje. A Silvia hoje nos apresenta, né, por parte dos alunos, então ela começa falando um pouco para a gente, abrindo o tema, trazendo aí algumas explicações, nos ajudando a corroborar alguns entendimentos, e na sequência quem vai estar participando com a gente, eu não consegui identificá-la ainda, mas é o Cleodeci, que foi o nosso convidado para a apresentação de hoje, tá certo? Então, Silvia, você quer se apresentar, quer que eu já compartilhe a tela? Você agora vai dando as palavras aí, a diretriz para nós. A gente vai falar hoje um pouco sobre ferida narcísica, e aí eu trouxe um pouquinho de teoria, é uma parte que eu gosto bastante, é a teoria. Eu gostava dessa questão de mitos, né, então, primeiro a gente pode falar, acho que da lenda de Narciso. Alexandre, a lenda diz que Narciso viu sua imagem refletida no lago, e ele achou que ele se apaixonou por essa imagem. E quando ele se apaixonou, ao tentar beijar essa imagem, que era o objeto do amor dele, ele caiu na água e morreu afogado. O termo narcisismo foi utilizado pela primeira vez em 1899 por Paul Ney, que ele dizia que o narcisismo era um estado de amor por si mesmo, poderia ser caracterizado como perversão. Já Freud fez uma nota de rodapé sobre o narcisismo na segunda edição dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Para Freud, o narcisismo é uma fase de desenvolvimento do indivíduo. Quando ele lançou o texto sobre a introdução do conceito de narcisismo, ele abordou melhor esses conceitos, falando em narcisismo primário e a construção do eu. Ele entende que o narcisismo é um processo que tem que ocorrer com os indivíduos, com todo mundo, desde que são bebês, porque a criança começa a receber informações a respeito de si mesma, com base na visão do que os outros têm dela. Que o olhar dos pais costuma ser de adoração, que seria, e aí viria o narcisismo primário, é uma fase fundamental e depende dela o modo como cada indivíduo vai se enxergar. É importante, é necessário isso. E para Freud, essa fase de desenvolvimento é um estágio em que ocorre a passagem do autoerotismo, ou seja, do prazer que é concentrado no próprio corpo, para a eleição de outro ser como objeto de amor. E aí, Freud vai falar depois, meu Deus, do narcisismo secundário, brevemente, ele fala isso em 1914, que o narcisismo secundário corresponderia ao retorno da libido, retirada de objetos do ego. Eles até falavam, ele falava num estado de parafrenia, se a pessoa permanece nesse narcisismo secundário. Ele não é saudável. Essa fase do narcisismo primário tem que acontecer, senão a pessoa ela constitui uma imagem dela mesma muito errada e acaba se tornando um ser humano muito frágil. Agora, se ele tiver um narcisismo muito exagerado, ele pode também comprometer o futuro, tanto na vida profissional, na vida amorosa. Tem que ter um meio termo, nem tão primário e secundário de jeito nenhum. E daí, eu passo para as feridas narcísicas. Como é que isso aconteceu, né? O que é uma ferida narcísica? Não estou vendo ninguém. Nicolau Copérnico, um astrônomo importante, ele, a partir dos estudos dele e da astronomia, o entendimento de que a Terra não era o centro do universo, e simbolicamente o homem também não, surge daí a primeira ferida narcísica. O ego humano sente-se ferido ao constatar que o planeta em que o ser humano vive é parte de um universo muito maior. É estranho pensar, né? A Terra não é o centro do universo, nós também não somos. Aí
me parece que essa primeira ferida narcísica surgiu. Temos uma segunda ferida narcísica com Darwin. Ele desenvolveu a teoria da evolução, que diz que o ser humano é uma parte da evolução das espécies, que a condição física humana se assemelha à de outras espécies. O ser humano, ele não é único. E, de novo, o ego humano é ferido, porque apesar da humanidade, né, ser a única espécie que é racional, o ser humano é uma espécie animal. Ele tem uma história parecida, órgãos parecidos, mortalidade. De novo, o ser humano não é o principal. Acho que o mais interessante veio com Freud, na terceira ferida narcísica, que ele diz que essa terceira ferida seria a própria psicanálise. Quando Freud cria o conceito de inconsciente, ele sugere que as ações do homem são fortemente influenciadas por uma instância que foge ao controle do entendimento racional e que apresentam características primitivas, ou seja, nossas pulsões e nossos desejos, em certa medida, até animalescos, mas eles são não racionais, né? E isso pode até ser visto pelo aspecto das ciências sociais. Os atos humanos produtivos, culturais e ideológicos são transmitidos de uma geração a outra, de modo que a geração atual não tem uma consciência completa de escolha. É bastante sério isso, né? Quer dizer que não sou eu que estou escolhendo, tem tanta coisa assim inconsciente, tanta coisa que veio de outras gerações. Na perspectiva da psicanálise, o ser humano não é um indivíduo, ele não é não dividido. Ele é dividido, sendo que não tem pleno controle de todos os seus afetos, medos, desejos e impulsos. Somente tem uma imensa porção não consciente. E o que a gente mais valoriza, que é a racionalidade, que nos diferencia das outras espécies, é uma parte da mente humana. A grande parte da nossa mente não é acessível à razão, é o inconsciente. E isso também, de certa forma, fere o ego humano, por valorizar uma parte não racional e não consciente da nossa mente. Freud aplica o conceito de narcisismo costumeiramente para a caracterização de um indivíduo, mas também como uma ideia de consciência coletiva compartilhada historicamente. A cada descoberta, o que a gente poderia chamar de narciso-humanidade, mergulha no lago, assim como Narciso, né? Porque aquela imagem era só uma imagem projetada, aquilo não era real. Mas a ideia é que se saia desse mergulho fortalecido. Assim como a humanidade, cada ser humano, intimamente, depara-se com essa ferida narcísica a perceber que seus melhores sonhos, vaidades, expectativas não correspondem à realidade. E essa seria uma oportunidade de evoluir. Toda vez que alguém morre, por exemplo, na nossa família, a gente acaba sofrendo uma ferida narcísica porque a gente se dá conta da impotência, a gente não pode fazer nada. Ou quando a gente vê alguém sofrendo, e a gente está sempre se deparando. Quando a gente é rejeitado, ou numa entrevista de emprego, num relacionamento, numa amizade, de novo, a gente vive essa ferida narcísica. Mas o importante é lidar com ela e evoluir com tudo isso. Mas o mais importante é ver aí o teu trabalho, o esforço que você teve de consolidar essas informações, trazer para a gente já uma primeira ideia, um primeiro entendimento sobre o narcisismo. E aí eu acho que você estruturou bem essas ideias, né? Trazendo ali o narcisismo primário, secundário, depois já trazendo Freud. Então, tem coisas muito interessantes e a gente agradece muito pelo carinho, pela tua fala, sabendo o quanto é desafiante esse espaço para todos nós, para aquele que é convidado a falar, né, gente? Todos que vêm aqui falar sabem o quanto é desafiante, né, realmente, assim, porque prepara, manda material, e aí fala, agora eu vou falar para todo mundo, e bate aquela insegurança, isso é super comum. Mas é por isso que esse espaço é tão importante para nós também. Então, Silvia, mais uma vez agradeço pelas palavras, e a gente deixa a pergunta dos colegas mais para o final. Por enquanto, o nosso agradecimento a todos, né, em nome de todos aí pela tua participação e pela tua fala. Obrigada. Bom, então vamos passar então a palavra para o Cleobeci. Cleobeci, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí por aceitar mais uma vez o nosso convite, pela disponibilidade em participar.
Na verdade, o que a gente estudou foi que no narcisismo secundário de jeito nenhum, né? A gente fica no narcisismo primário, mas nessa nova leitura que eu fiz, o que eu li foi isso, que se você fica no narcisismo primário, você vai ser uma pessoa muito insegura, muito retraída. E no secundário é muito complicado, eu falava até em alguma parafrenia. Eu te peço para me corrigir se eu estou errada, professor. Cláudio, assim, então, eu vou repetir minhas palavras, queria te agradecer novamente pela disponibilidade, né, pela disposição em vir compartilhar um pouco mais com a gente sobre a psicanálise, sobre um assunto tão interessante, que é falar sobre a ferida narcísica. A gente vai passar a palavra para você, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse tempo que a gente ainda tem junto. Perfeito, então. Alexandre, muito obrigado pelo espaço, tá bom? Eu que agradeço aí a você, ao Instituto Alzia, pela oportunidade, né? Eu sempre digo que é muito prazer, eu gosto muito de estar compartilhando um pouco dessas questões em relação à psicanálise, né? Eu amo falar sobre a psicanálise, acho que a psicanálise é de uma importância fundamental, né? Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, né? A psicanálise é uma ferramenta muito importante, muito necessária, e ela precisa estar, né, mais acessível, e quando a gente tem a oportunidade de estar compartilhando um pouco desses conceitos, um pouco dessa expansão, né, para as pessoas que estão em processo inicial de formação, para mim é sempre um prazer, é muito bom estar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Como o Alexandre já falou, né, eu me chamo Berci, falo aqui do Rio de Janeiro e vamos começar a falar sobre essas feridas narcísicas, né? É um assunto muito interessante mesmo. E eu vou tentar trazer uma construção que vai dialogar constantemente com a prática clínica, né? Então, a ideia é falar sobre esse assunto, trazendo nesse assunto movimentações que vocês vão identificar, né, no seu processo, né, de construção clínica. Então, eu construí algo muito nesse sentido, né? E falar sobre ferida, eu fui pesquisar e vi que o significado mesmo, né, da palavra ferida fala sobre lesão produzida no organismo a partir ou de um golpe, de um choque, eu até anotei aqui, né? Golpe, choque ou instrumentos perfurantes. Então, podemos pensar ferida como uma movimentação de atravessamento, ou melhor, ferida é a consequência de um atravessamento. E de qual atravessamento nós estamos falando quando estamos falando sobre a ferida narcísica? Vamos pensar um pouquinho, eu queria ouvir. Quando a gente fala sobre olhar para essa ferida e entender que essa ferida fala de um movimento de atravessamento no homem, né, no ser humano, que atravessamento é esse? Quem se habilita a tentar trazer alguma coisa nesse sentido? Alguém? Fique tranquilo, não está valendo ponto, hein? Aproveitem, pessoal, aula interativa, olha que coisa agradável. Sim, nós vamos trabalhar muito assim hoje, eu quero muito interagir com vocês, eu quero muito ouvir vocês. O que te vem à cabeça quando a gente traz a ideia de que a ferida fala de um atravessamento? O que é isto que atravessa o homem ao ponto de ferida? Oi. Me ouve? Sim, te ouço. Eu entendo como atravessamento algo dolorido, que atravessou, que marcou, que ficou incrustado na pessoa. Sim, mas a questão que eu coloco é: o que seria isso que provoca no homem essa dor, esse sofrer? Eu acho que seriam os acontecimentos que ele se depara na vida.
Por exemplo, a morte de um ente, como a Silvia colocou, seria um atravessamento na vida dele, algo que de alguma forma atravessou a vida dele, não foi contínuo. Em algum momento teve um corte ali que representou alguma coisa fixada. Sim, perfeito, né? A ferida fala sobre esse corte, mas esse corte ele é sentido por um motivo. Existe alguma coisa, né, que passa pelo sujeito que faz com que ele consiga ter essa reação sobre a perda, essa reação sobre a impossibilidade, né? E o que atravessa o homem nesse movimento, né, quando nós estamos falando sobre a ferida narcísica, é justamente o conhecimento. O que a Melanie Klein fala? Ela diz o seguinte, olha, todo mundo que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Ou seja, é no conhecimento que o sujeito dissolve a sua posição de centralização, a sua posição de onipotência. Então, o que atravessa o homem nessa ferida é justamente esse lugar de conhecimento. Porque é no conhecimento que ele perde esse lugar, né? Porque o conhecimento dá a ele a possibilidade de enxergar aquilo que ele não enxergava antes, ou seja, de enxergar o mundo além dele, de enxergar o mundo além das suas necessidades, né? Quando a criança ela nasce, ela interage com a mãe como se a mãe fosse a extensão dela. Em um momento, que momento é esse? Na ferida, ela interage com a mãe como se a mãe fosse uma outra. Ela agora passa a entender que a mãe é outra, ou seja, há sobre essa relação um limite que antes não era identificado. E o que identifica esse limite? O que identifica a frustração? É justamente esse conhecimento, o conhecimento de que a mãe já não é mais uma parte minha. E numa visão geral, a ferida fala muito sobre esse lugar, sobre o lugar do conhecimento, porque é no conhecimento que a gente interage com as outras possibilidades. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me conheço, mais sei o quanto eu sou ignorante sobre mim mesmo. Então, é no conhecimento que eu percebo a minha incapacidade do total saber. Então, quanto mais eu interajo com essas questões, mais eu consigo entender que menos poder de controle eu tenho. Quanto mais eu interajo com o outro, mais eu consigo entender que eu tenho menos gerência sobre o mundo, gerência sobre as relações, e aí quando Freud fala sobre a terceira ferida, ele vai falar sobre a gerência sobre o próprio sujeito. Então, o que atravessa o homem ao ponto de feri-lo é justamente o conhecimento. O conhecimento vai possibilitando esse processo de ressignificar a sua interação com o seu meio, a sua interação com o outro, né? Justamente porque é no conhecimento que eu me encontro com aquilo que em mim é limitação, eu me encontro com o outro, né? E aí, Freud ele vai falar sobre as três feridas, eu vou dar uma pincelada muito rápida, porque eu quero fazer uma construção nesse sentido, né? Entre a primeira, a segunda e a terceira. Mas faz algum sentido isso, gente? A ideia de que a ferida ela se estabelece justamente pelo conhecimento? Por quê? Porque no conhecimento eu sou expulso desse ambiente paradisíaco de centralidade. Entende? Então, é no conhecimento que eu perco esse lugar, eu já não interajo mais com esse paraíso dessa onisciência, aliás, dessa onipotência, dessa centralização. As coisas já não são mais, já não interagem mais com aquilo que em mim é necessidade. Na minha necessidade, eu vou interagir com a necessidade do outro. A partir disso que eu percebo, a partir disso que eu descubro. Está fazendo sentido, gente? O Clobeci, você fez um comentário que eu achei fantástico, e você usou a condição de Melanie Klein em relação ao paraíso, né, que é uma condição bíblica, né, de muito conhecimento. Eu achei fantástico, porque Jesus vai dizer para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A melhor tradução desse versículo é: conhecereis a realidade, e a realidade os transformará. Quando eu conheço, de fato, que é o conhecimento que você está falando, como as coisas se transformam na nossa vida, como a gente se move. Quando eu sei que eu sou gordo, eu trabalho para emagrecer. Conhecimento. Sim, certo? é isso. Perfeito. Naturalmente, o conhecimento, né, Cleoveci, também me lembra muito o nosso papel em análise, né, quando, de alguma forma, que nós buscamos é esse conhecimento de si mesmo, né, de alguma forma, trazer à tona aquilo que me é desconhecido, por exemplo, como o próprio inconsciente, ou a origem, por exemplo, dos meus desejos, das pulsões, das proibições, né, ou seja, mesmo que a gente fale de outras instâncias psíquicas, o quanto esse conhecimento nos permite, por exemplo, ressignificar e entender em que lugar realmente nós estamos posicionados e o que isso simboliza para mim. Sim, perfeito, Alexandre. E quando a gente fala em relação à análise, estamos falando de um conhecimento, de uma percepção outra, que vai mostrar para nós o quanto nos falta o saber. Essa é a questão, né? A questão do conhecimento não é se conhecer totalmente, mas é identificar no conhecimento a impossibilidade desse conhecimento total. E é por isso que nos serve tanto interagir com essa possibilidade. Porque na clínica, as pessoas interagem sempre com essa ideia de nos procurar porque, olha, eu quero me conhecer por completo. E aí eu digo, não há essa possibilidade. Né? Você, no processo do conhecimento, você vai entendendo, e por causa do conhecimento, você vai interagindo e aceitando essa condição do não saber total. Por isso que nos fere, porque fala do homem interagindo com essa incapacidade desse total controle sobre si mesmo. Entende a questão? Mas isso é positivo. Por quê? Porque isso nos tira do auto-engano, desse lugar de onipotência, desse lugar de centralidade. Então, quando eu interajo com essa possibilidade, eu conheço aquilo que de fato eu preciso saber. Eu conheço a minha realidade de ignorância diante disso que eu sou, né? Quando Freud diz o seguinte, olha, o eu não é senhor em sua própria casa, ele fala muito sobre esse processo, sobre alguém que não vai conseguir interagir, dominar, controlar, condicionar tudo aquilo que se é. Entende? E está tudo bem. A gente só precisa, no conhecimento, criar ferramentas para administrar essas movimentações em nós. Eu não estou dizendo que a gente não constrói um conhecimento ao longo do nosso processo. Muito pelo contrário. O processo de análise é justamente esse movimento. É um movimento de tradução. Eu traduzo do inconsciente para o consciente. Esse movimento de tradução é um movimento de conhecimento. É um movimento de percepção. Eu percebo aquilo que antes eu não percebia, né? Mas Freud também diz que essa percepção, nesse momento de tradução, a gente nunca consegue interagir com o que de fato é o consciente, né? Nós não temos acesso total ao inconsciente. Nós temos acesso a partir dessa tradução a fragmentos que acabam nos possibilitando construir um caminho de outras possibilidades, né? É uma movimentação de idas e vindas. A análise fala muito sobre esse lugar de ir e voltar constantemente, justamente para construir, né? Eu falo muito essa palavra porque em análise a construção ela faz todo sentido. É sobre construir esse lugar de identificação, né? A partir desse processo. Ok, pessoal? Então,
Aí Nicolau, em relação à primeira ferida, ele fere a humanidade no entendimento de que a Terra, e simbolicamente o homem, não é o centro do universo, né? Então é o seguinte, o homem ele vai interagir agora com a possibilidade, com a ideia de não ser o único, do seu lugar não ser o único lugar, ou seja, se não existe o meu lugar sendo o único, também o homem passa a interagir com a ameaça de não ser o único, de não ser essa centralidade. Espera aí, o meu mundo não é único, automaticamente corro o risco de não ser o único. O que isso abala? O que isso ameaça? Isso ameaça a nossa centralidade. Eu queria que vocês lembrassem bem dessa palavra, ameaça, que lá no final nós vamos trabalhar ela melhor. Tá ok? Então, o sujeito, ele interage com essa primeira ferida, entendendo que não é o centro do universo. Entender que não está nesse lugar de onipotência. A partir do conhecimento. Então, olha como o conhecimento vai atravessando esse processo constantemente. A segunda ferida, Darwin, ele fala o seguinte... Ele afirma que o ser humano é parte do processo de evolução, né? O que diferencia é a racionalidade, mas ainda assim o ser humano é uma espécie animal, né? Que vai identificar a semelhança entre as espécies. Então, esta movimentação tira o sujeito desse lugar de superioridade em relação a outras raças. Então, eu não sou mais o centro, eu não sou superior a esses. O que nos sobra? Nos sobra ser o centro do nosso próprio universo e ser superior ao outro da nossa própria raça. Entende? Então, o homem ele vai interagindo com essas incapacidades e, olha só, toda vez em que o sujeito vai interagindo com uma incapacidade diante daquilo que quebra o seu narcisismo, ele vai tentando criar outras movimentações. Para quê, gente? Para sustentar esse lugar narcísico. Então, a criança ela faz isso no seu processo. Então, ela vai abandonando alguma coisa, ela vai perdendo alguma coisa e vai sempre criando a ideia de substituição. Por quê? Porque a ideia, a nossa psique trabalha sempre para nos livrar da dor. E o mecanismo que tem a capacidade de nos condicionar a esse lugar é justamente a questão narcísica. Então, o homem ele vai sempre tentando substituir as movimentações para sustentar o lugar. Então, há uma necessidade intrínseca de sustentar esse lugar narcísico em nós, né? E aí ele perde a ideia dessa centralização, é o que Freud traz. O homem não é o centro, o homem não é superior. O que sobra? Ser o centro do meu próprio universo e ser superior ao outro dessa mesma raça. E é aí que vem a psicanálise. Vem trazendo o quê? Não, isso também não é bem assim. E aí entra essa terceira ferida, que é o próprio Freud, que é a própria psicanálise. Então, como que Freud consegue desconstruir esse processo? Ele vai falar o seguinte, olha, o homem não é o centro do seu próprio universo. O homem não tem a onipotência do seu próprio universo. O homem vai interagir com movimentações que fogem da sua capacidade consciente. O homem vai interagir a partir de movimentações pulsionais que falam de uma necessidade instintual. Algo que foge do controle da consciência. Então, ele vai trazer a ideia que eu falei anteriormente, que o homem não é senhor em sua própria casa. Não há esse controle que a gente acredita ter. E na análise isso é muito comum, né? E por que existe esse controle, gente? O controle existe porque nós somos tentados a trabalhar, e Freud também fala,
nós somos tentados a trabalhar com essa relação que a gente constrói com a gente mesmo no campo daquilo que é superficial. Então, o que me é superficial, há sempre um domínio total sobre essas questões. Quando há o aprofundamento, é que nasce o choque, porque no aprofundamento o sujeito vai se encontrar com aquilo que é incapacidade dessa relação que ele constrói com ele mesmo. Porque enquanto eu estou no campo do que me é superficial, ou seja, daquilo que me é comum, daquilo que eu estou acostumado, daquilo que eu consigo controlar, daquilo que eu consigo ver, daquilo que eu consigo perceber, e acreditar que isso é o tudo que eu preciso interagir, eu tenho a falsa ideia de que sobre essa movimentação, sobre a minha vida, existe esse domínio. Mas aí Freud ele vai trazer que, olha, além dessa superficialidade, há algo muito mais profundo. Muito mais profundo. E exatamente o que está na profundeza é que condiciona. O que está na profundeza é que tem o poder de movimentar do jeito. Então, a gente vive acreditando que isso que a gente consegue alcançar, isso que a gente consegue perceber, tem o poder de me movimentar. Na realidade, Freud traz outra concepção. Ele vai dizer, não, o que tem real poder de te movimentar é justamente a profundidade, é aquilo que você não está conseguindo perceber, é aquilo que você não consegue enxergar. São as produções inconscientes. Então, nós vamos interagir com uma possibilidade que é muito frustrante, de que nós não somos 100% escolhas. O que se estabelece em nós é consequência. Freud ele vai trazer a ideia de que, na realidade, o homem nada escolhe. O homem é sempre consequência dessa movimentação inconsciente. As nossas escolhas falam exatamente desse lugar, disso que está em nós, inconsciente, recalcado, mas é um recalcado que não está em paz, não está quieto e conformado. Todo conteúdo recalcado é um conteúdo em constante movimentação. E qual é e o que motiva essa movimentação disso que está recalcado? É a necessidade de sair, é a necessidade de ir para fora, né? E aí, quando essa movimentação escapa de qualquer jeito, é onde se estabelecem os sintomas. Mas Freud traz essa movimentação, e essa movimentação realmente fere, porque é um conhecimento que o sujeito tem de que, de fato, real mesmo, lá na ponta, o homem não tem essa capacidade de escolha que ele acredita ter. Então, a ferida narcísica que Freud traz é exatamente essa. É o conhecimento que revela ao homem a sua incapacidade do poder sobre si. E agora, se o homem não tem a capacidade do poder sobre si, que dirá do poder sobre o outro, ou sobre o tempo. E aí Freud traz uma ideia que eu acho fantástica, que ele fala sobre o processo de adaptação. É brilhante quando ele traz isso. Ele fala que o homem encontra qualidade em vida quando ele consegue adaptar, quando ele consegue equilibrar. Por quê? Porque o homem precisa interagir com a ideia de que não há uma gerência total sobre 3 movimentos que ele julga ser completamente importantes, que o homem não tem a gerência sobre o próprio corpo, sobre o que se é, o homem não tem a gerência sobre o outro e o homem não tem a gerência sobre o tempo. Entende? Então, o conhecimento produzido em análise, em algum momento, vai nos fazer encarar essa realidade. Em algum momento, vai nos fazer encarar essa realidade. E que, de fato, vai provocar mesmo a ideia literal sobre a ferida, né? Sobre esse atravessamento, sobre esse atingir. Né? É quando o homem perde a
a ilusão, sobre essas movimentações. A ilusão não, Freud vai dizer a fantasia, quando o homem perde a fantasia sobre essas construções. Gente, está fazendo sentido até aqui? Enquanto eu pego uma água, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Está fazendo muito sentido. Alguma dúvida, pessoal? Quem não entendeu, pode perguntar de novo, fique à vontade. Levantem a mão para que a gente possa coordenar nas participações, ok? Começamos por você, Alisson. Assim, com certeza faz muito sentido, muito interessante. Eu me pego fazendo muitas coisas que eu sinto que eu não teria condições nenhuma intelectual de fazer. E eu me lanço fazendo, porque eu acredito que eu não quero trazer religião, mas dentro do meu ser já está imbuído de muita coisa que eu só não sei onde eu vou achar. É como se eu pulasse na água e eu falasse assim, eu já sei como é que faz para nadar. Eu só não tentei, mas eu vou pular ali agora que eu vou nadar. E eu vejo o resultado. Eu, de uma certa forma, eu estou trazendo essa condição da sua fala para uma realidade de vida minha, pessoal, onde eu me lanço, eu não me limito em algumas condições e eu tenho visto o resultado. Eu me movo nesse inconsciente meu, talvez. Sim, mas a questão é que todo sujeito se move a partir desse inconsciente. Né? Quando Freud fala essa movimentação pulsional, ele está falando justamente sobre o processo, né, que o inconsciente tem em nos mover, em nos lançar sobre determinadas coisas que talvez para a gente não façam um sentido lógico. Né? Mas fala necessariamente sobre uma necessidade inconsciente. Então, quando você fala sobre essa sua movimentação, estamos falando justamente dessa necessidade inconsciente, que no seu caso encontra um caminho para se movimentar, né? Passa por um processo talvez de sublimação. Mas por isso que Freud traz o seguinte, olha, a tradução do inconsciente para o consciente não fala necessariamente sobre o que de fato está no consciente. O que é traduzido é sempre fragmentado, né? Então, a sua movimentação que consegue encontrar pouso nisso que você faz, na realidade, inconscientemente, está falando sempre de uma necessidade ou outra. E em processo de análise, existem movimentações inconscientes que a gente consegue perceber, entender, elaborar. Existem outras que não, né? E aí o processo é outro. É um processo de interação com isso que eu não consigo compreender. Mas isso é um outro tema. Mas quando você fala sobre essas movimentações, estamos falando, olha, eu vou lá, eu faço, e me lanço, e jogo, e tenho vontade, e construo. Isso fala sobre algo inconsciente? Fala, mas fala sobre uma movimentação traduzida, sublimada. Porque o foco mesmo, a essência mesmo daquilo que está inconsciente, ela vai se sustentar inconsciente. Fez sentido ou não? Fez sentido, muito sentido. Tem mais alguém que queira trazer alguma questão? Não? Então, gente, eu estou com um livro aqui, que é Sigmund Freud, esse livro aqui do Freud, né, das obras completas, onde fala um pouco sobre a introdução ao narcisismo. Eu peguei algumas partes desse texto, que é muito interessante para a gente falar um pouco sobre essas feridas, tá ok? Na página 43, ele diz assim: a inscrição da consciência moral foi, no fundo, uma corporificação
inicialmente da crítica dos pais e depois da crítica da sociedade. Processo que é repetido quando nasce uma tendência à repressão, a partir de uma proibição ou um obstáculo primeiramente externo. Então, aonde nasce a ferida? A ferida nasce justamente nesse contato do homem com aquilo que lhe é impossível. Então, aonde nasce a ferida? Nasce justamente no homem se percebendo incapaz. E é uma incapacidade que interage justamente com uma movimentação externa. É o que Freud traz aqui. Então, é nesse contato com o outro que causa em mim uma impossibilidade, é onde o sujeito se encontra com a ferida. Então, a ferida narcísica é justamente essa movimentação de no encontro e encontro com aquilo que é impossibilidade para mim, impossibilidade para o sujeito, né? Então, interagir com essa questão é muito importante. Deixa eu ver aqui. Então, e o interessante é que é justamente nesse encontro com a impossibilidade, nesse encontro com o outro que acaba mostrando em mim as limitações, é o que o sujeito constrói o processo de desenvolvimento. O desenvolvimento acontece justamente, segundo Freud, no encontro com aquilo que é frustração. Por quê? Porque é diante da frustração que o sujeito encontra capacidade de olhar a partir de um outro ponto, de interagir de um jeito outro com esse outro da relação, de interagir com um jeito outro com a limitação. Então, o processo de desenvolvimento se estabelece na criança justamente nesse encontro, quando ele é atingido por algo externo que dá a ele essa ideia de impossibilidade. Então, a impossibilidade gerada nessa ferida é justamente aquilo que capacita o sujeito para o seu processo de desenvolvimento. E um desenvolvimento que passa pelo lugar da castração, né? Da imposição dos limites. Então, a castração, e quando nós estamos falando sobre a castração, nós não estamos falando sobre um processo de repressão, de recalque, mas não de repressão. Então, quando nós estamos diante da castração, dessa imposição, né, que a gente interage enquanto limites, estamos falando sobre a construção de algo que nos capacita para um desenvolvimento, porque é na castração que o sujeito aprende a se relacionar socialmente com o outro. É na castração que o sujeito consegue criar capacidade, desenvolver habilidades de relação. Um sujeito que mal se relaciona, que mal interage com o outro, é um sujeito que provavelmente não passou bem por esse processo de castração, ou porque teve na castração um excesso, ou porque teve na castração a ausência. Entende? Então, quando aquela criança tem um excesso de castração muito forte, ele não consegue criar habilidades de se relacionar com o outro, de se relacionar com o social. Quando o sujeito também tem essa castração muito aberta, pouco presente, essa castração faltante, ou seja, esse entender o limite, essa imposição do espaço, né? O sujeito também não desenvolve uma boa relação social. Então, por isso que as movimentações saudáveis passam pelo equilíbrio. A castração não é o nosso inimigo. Né? A castração não é algo que simplesmente só serve para nos limitar. Não, ela serve justamente para nos fazer entender o que no outro é necessidade, o que no outro é potencialidade, o que no outro é limite, o que no outro é fragilidade, o que no outro é dor. Entende? Porque antes da castração,
o narcisismo interage com a ideia de que essas movimentações de dor, de sofrer e necessidade são movimentações que até então só atravessam a mim e só diz respeito a mim. Então, todo esse conjunto precisa trabalhar na tentativa de não me fazer sofrer, na tentativa de satisfazer o que em mim é a necessidade. Então, quando há o rompimento disso, há um olhar para esse outro. E o olhar para esse outro se dá justamente na castração, né? É aquele exemplo da criança que está ali. Criança, filha única, e aí ela está em casa, e ela tem sempre tudo, ela come tudo que ela quer, o tempo e a hora. E aí os pais fazem uma viagem, ou então vai receber uma visita. Vai receber uma visita e tem lá 2 bolachas, e ela pega para ela essas 2 bolachas. E aí, essa visita tem uma criança. Ela está ali sentada com essa outra criança, pega as duas bolachas para ela, porque ela entende que é dela, é para ela, é suprir a necessidade exclusivamente dela, porque ela está acostumada assim, e aí ela vai e pega essas bolachas. O pai diz, não, você não vai comer sozinho, não. Dá uma para o seu amiguinho. Não, mas é minha, é para mim. Não, o seu amigo também precisa. Ele também quer, ele também gosta. Então, você vai aprender a dividir. Então, você vai pegar uma, vai ficar para você e vai dar outra para o seu amigo. Do que nós estamos falando aqui? Exatamente sobre esse processo de castração, que vai começar a romper essa movimentação narcísica. Então, o sujeito, aquele sujeito, passa a conhecer, olha só, hein, que o outro também demanda dessa mesma necessidade que ele demanda. Entende? Então, isso que eu disse lá, que é no conhecimento que o sujeito se encontra com essa ferida. Porque ele conhece o outro, ele conhece a necessidade do outro. Ele entende que o que até então era total encontrou um limite. Entende a movimentação? Então vamos lá, deixa eu correr aqui. E aí a criança, ela, a partir, né, desse processo de castração, a criança ela desenvolve o quê? O recalque. Né? Então ela vai recalcando tudo que isso se faz nela enquanto demanda não realizada. Né? E aí, algo bem interessante, né? Aonde isso que foi castrado pela repressão, rompendo essa movimentação narcísica, pode retornar? Quando que essa repressão retorna? Essa repressão que rompe essa experiência narcísica pode retornar, gente? E um exemplo prático, falando sobre a vida. Quando que essa necessidade infantil volta? Isso aparece muito na clínica, hein? Aparece demais na clínica. Ninguém se habilita? Olha o que Freud diz aqui, ó. O amor dos pais, comovente e, no fundo, tão infantil, não é outra coisa, senão o narcisismo dos pais, renascido, que na sua transformação em amor objetal, revela inconfundivelmente a sua natureza de outrora. Aonde essa necessidade infantil retorna? Retorna na maternidade e na paternidade. Olha que interessante. E por que eu disse que isso aparece constantemente? Porque, de fato, aparece, eu vou dar aqui alguns exemplos. Né? É muito comum alguém chegar e dizer, olha, eu quero proporcionar ao meu filho
aquilo que em mim foi falta, aquilo que eu não tive. Quando ele traz esse discurso, ele está querendo oferecer, de fato, a quem? Isso que ele não teve. Ao filho? Não. Ele está querendo oferecer a ele mesmo essa experiência. Por quê? Porque o filho, com certeza, não demanda das suas mesmas necessidades. Então, o que foi falta para mim, com certeza hoje, não é falta para minha filha. Então, eu, enquanto pai, não posso querer oferecer à minha filha aquilo que eu não tive. Eu posso, a partir daquilo que eu não tive, a partir desse processo de elaboração construída em análise, me tornar alguém mais sensível para entender aquilo que é necessidade nela, ou necessidade dela. Mas, na maioria das vezes, a movimentação é outra. A gente quer dar ao nosso filho aquilo que a gente não teve. Por quê? Porque a gente quer ter a sensação de experimentar. Quem são os nossos filhos nesse contexto? É a tentativa de um eu, de um jeito ou outro. Então, o sujeito tenta reescrever a cena esperando um novo final. Então, o sujeito vai tentando reescrever essa cena que foi falta em si e no seu filho, esperando que dessa vez surja um final diferente, ou então, enfim, um final feliz. Então, essa movimentação de tentar oferecer ao filho aquilo que eu não tive, fala necessariamente de um narcisismo que retorna ao sujeito. E Freud diz o seguinte, é uma movimentação que torna esse outro alguém infantil. Então fala justamente da ideia de reviver a cena, de reviver no filho essa cena. É tentar perceber no filho ou construir nesse filho um eu potencializado. Por que potencializado? Por que surge a ideia de um eu potencializado? Porque fala de um eu que está vivendo a intensidade daquilo que eu não pude ter, daquilo que eu não pude experimentar. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que o sujeito acaba jogando no filho a responsabilidade de ser aquilo que eu não consegui ser. Porque a questão que se apresenta sempre é essa. Como? Se eu tivesse tudo que ele tinha, eu seria completamente diferente daquilo que ele está sendo. Como ele pode não conseguir isso depois de tudo que eu ofereci a ele? O mínimo que ele podia me dar ou me proporcionar seria isso. Por quê? Porque eu fiz todos os sacrifícios para dar a ele aquilo que eu não tive. Então, em todo momento, o sujeito está falando de si mesmo e depositando sobre esse filho a responsabilidade de ser aquilo que ele não dá conta. Nenhum filho dá conta de ser um pai que na sua idealização é alguém melhorado. E quando o filho se submete a isso, ele se submete a uma experiência patológica. Uma experiência de negação daquilo que se... Mas entende a questão? Então, Freud ele vai dizer o seguinte, que esse narcisismo... Está sendo muito agradável, muito enriquecedor, toda essa explanação e essas reflexões. Tem reflexões muito interessantes para a gente. Acho que essa conexão de falar da ferida narcísica, ao mesmo tempo nos permite uma aproximação com a ideia do narcisismo, e tudo isso tem sido muito agradável. Muito bom mesmo. Enquanto isso, eu tenho acompanhado aqui os comentários, depois a gente pode convidá-los até para que todas essas perguntas que vão surgindo, comentários, tragam para o final, vale muito a pena, não só para a participação aqui no chat, mas também para compartilhar aqui, para que a gente possa expor o que a gente também está pensando sobre esse assunto, o que a gente acrescentou, as dúvidas que surgiram, coisas bem interessantes aqui nos comentários. Professor, bom dia, dá para me ouvir? Sim, quem está falando? É o Pedro. Ah, agora sim. Olha, eu achei muito interessante o que a Marta falou ali nos comentários sobre o período pandêmico.
Eu acho que tem muita ligação, principalmente com o fator de angústia para a gente, né? Essa pandemia, o que ela tem surgido e surtado nas pessoas, né? Em relação com a ferida narcísica. Eu até tinha um comentário para fazer, que eu acho que eu vou deixar para fazer no final da fala do Cleubc em relação à angústia. Eu acho que é uma coisa muito forte. Ótimo. Então, quarto comentário, a gente aproveita esse teu link, mas os comentários são muito ricos e eu recomendo exatamente esse exercício que você fez, Pedro. Todo mundo que tiver a possibilidade de ir acompanhando ali o chat e interagindo, isso é muito enriquecedor. Para ver se de volta, né? tá tudo bem por aí, né? Ô, meu irmão, perdão, e eu tô falando aqui, só me liguei depois que eu tinha caído, mas eu caí, a minha imagem caiu, a minha voz caiu, mas quando vocês entraram falando, eu estava ouvindo vocês, vendo, mas não conseguia me comunicar, então eu saí e voltei. Espero que... Então, falando sobre essa questão, né, de que esse narcisismo volta, né, volta quando não bem elaborado, volta justamente quando é mal recalcado. Então, a possibilidade desse retorno, Freud diz que acontece muito nessa construção familiar, né, da paternidade e da maternidade. É onde o sujeito inconscientemente encontra uma possibilidade de reviver a cena, como eu disse anteriormente, construindo um novo final. Um final onde ele consiga realizar aquilo que ele não deu conta de aceitar que não conseguiu realizar. Então, vai se sustentando sempre no narcisista a ideia de reviver a cena. Então, o narcisista, segundo Freud, é sempre aquele inconformado, né? E as movimentações narcísicas servem justamente para condicionar ele a esse lugar. Deixa eu ver onde eu parei. Sim, deixa eu trazer aqui uma questão. Deixa eu correr, porque tem bastante coisa a ser falada e eu vou dar uma aceleradinha. Mas se ficar confuso, vocês podem parar e perguntar, tá bom? Freud ele diz assim, ó, a diferença entre tais afeições e as neuroses de transferência... Não, peraí, estou na página errada. Aqui é outro contexto. Vamos lá. Um forte egoísmo protege contra o adoecimento. Um forte egoísmo protege contra o adoecimento. Mas, afinal, é preciso começar a amar para não adoecer. Então, Freud ele diz aqui o seguinte, olha, que esse egoísmo, esse narcisismo, não é uma tentativa simplesmente... Isso é como a ideia de centralização, onipotência, se colocar como superior ao outro, é a consequência de alguém que está tentando se proteger. Então, o narcisista é sempre alguém que está tentando se proteger da dor de viver a frustração. Então, o narcisista cria um mundo onde ele interage, onde ele se movimenta acreditando que tudo pode. Não com a ideia inicial de que tudo pode, mas como consequência desse lugar de proteção. Então, Freud ele diz aqui o seguinte, que o narcisista é aquele que está o tempo todo tentando fugir daquilo que ele faz sofrer, fugindo dessa dor de não alcançar aquilo que se deseja, né? E sempre a partir de um processo de frustração. Então, ele não foge pela possibilidade. A possibilidade que ele cria diante dessa nova realidade está intrinsecamente conectada com uma realidade de frustração que ele viveu. Então, ao mesmo tempo que eu trouxe a ideia de que ele tenta repetir a cena, refazer a cena nessa outra experiência para tentar vivenciar o prazer, nessa movimentação de onipotência, de imposição e essa ideia de se colocar como alguém superior, é justamente uma movimentação oposta. Ele vai tentar o tempo todo não olhar
para essa cena que provocou nele a frustração. Então, ele observa essa cena, ele lembra e tenta não se encontrar, e por isso que ele cria toda essa movimentação. Então, ele vai interagir sempre com a expectativa de fugir desse lugar que ele experienciou. Né? E por quê? E por que essa movimentação acontece? Porque toda relação com o outro, toda relação com o mundo, é uma ameaça de revisitar a cena. Por que ele cria todo um mundo para si? Porque toda interação com o outro, com o mundo, é uma tentativa, aliás, qual é a palavra que eu usei agora? É uma ameaça de repetir a cena. Por quê? Porque em algum momento nessa interação ele viveu essa experiência. Entende? Então ele vai trabalhando sempre na tentativa de se proteger do sofrimento que esse externo pode proporcionar a ele. Né? E aí ele vai desenvolvendo essa movimentação a partir de uma construção completamente patológica. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Faz muito sentido. Então, o narcisismo fala justamente sobre a frustração, aliás, a ferida, né? A ferida fala também dessa movimentação de ter uma tentativa frustrada. Isso é muito interessante. Então, o sujeito, ele percebe o outro, e aí tira dele a libido e tenta depositar sobre o outro. Essa libido que ele deposita sobre o outro não encontra pouso. Quando não encontra pouso, retorna. Mas não retorna simplesmente. Retorna com a frustração. Então, a ferida fala muito sobre esse lugar, sobre essa tentativa que não conseguiu encontrar pouso. Entende? É alguém que tentou, né, depositar esse objeto sobre, aliás, essa libido sobre um outro objeto. Esse objeto essa libido não encontrou pouso, essa libido volta e volta sempre com a frustração, né? E é por isso que ele vai tentando sempre se desvencilhar da ideia da aprovação do outro. Dessa ideia consciente, porque inconsciente a construção é completamente outra. Mas o narcisista assume sempre esse papel, né, de eu não me importo com o outro, porque eu sou tal, você não é nada. Isso fala justamente de uma movimentação de proteção. Vamos lá, a movimentação... Ô, Clodeci, aproveitando a respirada aí, a Sueli gostaria de fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida também. Tá, ok, pode mandar. Eu queria perguntar se o narcisista ele vai ser sempre narcisista, ou chega um momento que, através do conhecimento, ele consegue lidar com esse narcisismo, com essa personalidade dele, através dele resolver as frustrações dele, das conquistas de vida pessoal dele, ele vai sair desse quadro de narcisismo, digamos assim. Então, o narcisista patológico, ele realmente vai encontrar uma dificuldade de sair desse lugar. Mas quando ele se encontra com aquilo que ele fugiu, porque o narcisismo fala sobre um lugar de fuga, sobre um lugar de ameaça, quando ele consegue se encontrar com isso que ele foge, com isso que lhe provoca ameaça, e consegue elaborar isso e ressignificar essa relação, ele consegue, sim, né, administrar esse processo. Não há uma ideia de cura para o narcisista, né, mas há uma ideia de uma ressignificação, né, porque a partir do conhecimento, aí volta a palavra, né, a partir do conhecimento ele consegue criar ferramentas para administrar melhor esse processo. Um processo que foi gerado por tantas outras coisas, mas que fala sobre aquilo que se é enquanto formação, porque nós somos formados dessas experiências, né? Então ele acaba encontrando um
lugar onde ele consegue desenvolver ferramentas para administrar, assim como tantas outras coisas, né? Nem tudo fala sobre cura, né? Às vezes fala sobre ressignificar a minha relação com isso que eu estou inserido. Então, o narcisismo fala justamente sobre esse lugar, né? Então, quando ele consegue se conectar com isso que ele foge, quando ele consegue encarar, elaborar, ressignificar, ele consegue construir a ferramenta para se movimentar de um jeito ou outro, né? Então, ele vai ser alguém consciente. E quando eu estou consciente, então, é o processo de tradução. Então, ele fez a tradução, ele entendeu. Então, agora ele tem uma base, ele tem uma guia, ele tem um porquê. Então, ele vai entender. Não, peraí, por que eu estou me comportando assim? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu lido assim com o outro? Então, são questões que antes a ideia de conhecimento da superficialidade não dava a ele a possibilidade de considerar essa possibilidade. Então, ele começa a considerar essa possibilidade justamente nesse encontro, nisso que é traduzido. Fez algum sentido? Mas não há essa ideia de cura, pelo menos não essa ideia de cura como a gente prega aí, né? A gente não, né? Mas como a gente como a gente vê aí, né? Não essa ideia de que, olha, ele faz um processo e de repente acorda outro. Não. Podemos pensar em cura justamente como esse processo de gerar capacidades, de ter ferramentas para lidar com isso. Então, a movimentação é outra. A gente pode chamar, talvez, cura, mas a partir disso que eu trouxe agora. Fez algum sentido ou não, gente? Eu esqueci de falar aqui, eu sou um pouquinho cago, então de vez em quando eu vou dar uma rateada. Mas nada que atrapalhe a nossa comunicação. Tá ótimo. Obrigada, professor. O Claudecir não é professor, não sei se é professor também. Sim. Alguma outra questão? Não? Então, aí vamos falar um pouquinho sobre essa movimentação narcísica patológica. O que ela é, gente? Ela é uma resposta a essa ferida narcísica. Uma ferida que não foi aceita, uma ferida que não foi compreendida. Uma ferida que o sujeito não conseguiu elaborar. Então, quando nós estamos falando de uma movimentação patológica narcísica, nós estamos falando justamente sobre a necessidade que o sujeito tem de responder a essa ferida, de tentar construir elementos, talvez, para desqualificar essa ferida, entende? Para tirar o poder, a imposição que essa ferida acaba trazendo do jeito. É o seguinte, qual é o ditado que a gente sempre ouve, né? E, se eu não me engano, Caetano Veloso tem uma música que fala sobre isso, né? Que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então, só que a questão que nós precisamos entender é que Narciso não só acha feio que não é espelho, Narciso acha ameaçador aquilo que não é espelho. Esse é um ponto. Narciso não acha feio por ser feio. Narciso acha feio porque o diferente para Narciso é ameaçador. É ameaçador porque ele interage, né? Ele interage com a possibilidade constante de desfazer aquilo que foi construído. Então, o diferente para Narciso é sempre ameaçador. Por quê? Porque o diferente vai fazer com que ele observe a sua construção a partir de um novo olhar. Então, por isso que o narcisista não interage com o diferente. Por quê? Porque ele teme reviver a ferida. Então,
O narcisista é alguém que maqueia a ferida, porque em algum momento essa ferida ela nos atravessa. Então, eu não aceito, eu nego essa ferida, construo toda uma realidade ou toda uma fantasia onde essa ferida nunca me aconteceu. Mas o que sustenta essa fantasia? O que sustenta essa fantasia é justamente a movimentação, a relação do igual. Quando há possibilidade do diferente, do feio, existe necessariamente a ameaça da desconstrução disso que Narciso construiu. Entende a questão? Então, Narciso não só acha feio, ele acha ameaçador, né? Porque o diferente acaba atravessando. O outro, o diferente, sempre nos atravessa, e disso nós não temos como fugir. E o diferente não é só reprovado, é reprovado porque é temido. O contato com o diferente pode desconstruir facilmente essa minha construção. Então, do que Narciso se defende? Do que o narcisista se defende? Ele se defende do diferente. Não é porque o diferente é inferior. Isso é uma construção consciente. Mas o diferente é negado porque o diferente tem o poder de alterar essa minha construção. Tem o poder de me atravessar e me fazer perceber o que eu estou vendo agora de um jeito ou outro. Me faz, tem a possibilidade de romper com o que em mim é a negação. Ok? Sentido até aqui, gente? Então vamos lá. E por quê? Por que o diferente é tão ameaçador? Por quê? Freud, ele nos responde isso de um jeito muito brilhante, né? Aí eu anotei aqui, ó, um texto de Freud de 1919, né, chamado O Estranho. Nesse texto, ele diz que a partir de uma pesquisa etimológica a aproximação entre duas palavras aparentemente diferentes, o estranho e o familiar. Freud, entre outras coisas, defende a ideia de que o medo, a revolta, o ódio, o perigo, o desprezo que o sujeito tem com o diferente, ou seja, com o estranho, na realidade tem a ver com o que esse diferente traz de familiar. Esse diferente se comunica com algo no próprio sujeito. Então, o que é isso que é feio e que eu não quero me conectar? O que é isso que eu rejeito? O que é isso que é diferente e eu não quero ter contato? E isso que é diferente, isso que é feio, isso que é estranho, é algo que está em mim. Então, no olhar para o outro, eu me conecto com aquilo que eu nego em mim. Então, por isso que eu estou repudiando esse outro, porque esse outro me faz com que eu me conecte com isso que em mim é negação. Então, na reprovação do outro, não identifica o outro dizer, não, o Narciso acha feio que não é espelho, sabe? O que é o feio que ele reprova? É uma parte dele que é negada. Então, a reprovação, a diminuição, a necessidade de reprimir, de subjugar, a necessidade de colocar o outro nesse lugar inferior e distante, é justamente a necessidade de não se encontrar com aquilo que o outro revela no próprio sujeito. Então, no encontro com o outro, eu me encontro com aquilo que eu nego. Então, eu reprovo o outro para impossibilitar essa conexão. Por isso que estamos diante de alguém que vive em constante ameaça, né? O que o Narciso acha feio no outro? Narciso acha feio no outro, e aí que está a questão, né? É muito interessante. O que Narciso acha feio no outro? Narciso acha feio no outro a sua própria imagem. Essa imagem que foi negada.
Então, o belo do narcisista é justamente a idealização para não se encontrar com aquilo que é feio. Com aquilo que é feio e que eu não dou conta de encontrar. Não dou conta de encontrar por causa da reprovação do encontro com o outro. Então, eu não dou conta de me encontrar com isso. Então, porque isso foi reprovado em mim, eu reprovo isso em mim. E aí, no contato com o outro, eu me encontro com isso. Então, por isso, eu crio um ambiente onde eu não preciso me encontrar com isso. Porque no meu encontro com isso, automaticamente, eu ameaço essa minha fantasia, eu ameaço essa minha idealização. Então, o sujeito narcisista, ele vai interagir sempre com a ideia de uma constante fuga. O narcisista é aquele que está sempre... Olha como é complicado isso, né? O narcisista acaba sendo aquele que está sempre fugindo da sua própria imagem. Ao mesmo tempo, porque ele não ama a sua imagem, ele ama a sua imagem idealizada. Ele ama a sua imagem fantasiada. Então, o narcisista, ele se prende a essa imagem criada por ele, que não fala dele. Porque, na realidade, de quem que ele foge o tempo todo? Quem é esse feio que Narciso não pode se encontrar? É ele mesmo. Então, o narcisista é aquele que está sempre fugindo da sua própria imagem. E agora eu queria encerrar a minha fala para tentar ouvir um pouquinho vocês, ver se faz algum sentido, se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto que não foi bem explicado, algum ponto que há uma discordância. Estamos isso para interagir. Ok? Queria ouvir bastante vocês agora. Vamos tirar as dúvidas. Tá ótimo, Cleudeci. Vamos retomar então pelo Pedro. O Pedro já tinha uma questão para apresentar já anteriormente para nós. E aí, pessoal, bom dia, Cleudeci. Você não estava aí na hora que eu dei um bom dia para todo mundo. Bom dia, irmão. Eu queria falar especificamente lá no princípio, que vocês estavam falando sobre o que atravessava, né, o ser humano, você falou do conhecimento, e aí eu fiz uma relação muito interessante que eu acho que engloba muito da psicanálise, que é a angústia, né? E eu tenho estudado bastante também a questão do existencialismo, que aborda muito isso, da angústia, e eu até recomendo um livro, que é esse conceito de angústia, do Kierkegaard, filósofo, do princípio do existencialismo, e ele fala o seguinte: a angústia, você falou, esse conhecimento, essa coisa do diferente, engloba muito daquela capacidade do vir a ser. É o diferente, né? O vir a ser, o que o ser humano pode vir a ser, isso gera uma angústia constante na gente. E aí, para pensar com a relação com o narcisismo, que é a defesa dessas dores, dessa coisa que incomoda o ser humano na sua capacidade de ser ele mesmo, de ter uma retirada do que é próprio seu. Até a Sueli, que questionou, né, se isso é constante. A gente pode pensar de uma forma... o existencialismo ele é até um pouco pessimista, que o pessoal fala, mas quando que a gente não pode vir a ser algo, né? Quando que a gente não pode desejar algo para nós mesmos, que supre as nossas necessidades? Então, seria quase que realmente uma coisa constante esse narcisismo, do ser humano sempre querer mais, o ser humano sempre se sentir reprimido, né, com suas necessidades, com suas angústias. Você acha que isso engloba bem o que a gente está retratando aqui? Sim, total. Porque nós somos seres faltantes, né? Então, vai haver sempre em nós uma necessidade de preencher. Então, olha que interessante. A Ferenc, ele vai falar o seguinte, que o que sustenta a falta é justamente o desejo. Porque
o movimento do desejo é se manter desejante. Então, o desejo sustenta a falta. Então, por isso que a falta em nós é algo constante. O tempo todo vai haver em nós a necessidade de uma coisa ou outra, a necessidade de um eu outro, a necessidade de uma experiência outra, constantemente. Não há um lugar onde a gente consiga se sentir pleno, completo, né? Não existe esse lugar que a gente consegue chegar e diz, uau, né? Claro que esse lugar acontece, a gente chega, a gente compra uma casa e diz, uau, e logo aparece o desejo de ter uma televisão nova, você compra uma pedra nova e diz, uau, e logo aparece a necessidade de ter um sofá novo, e quando a casa está toda pronta, vai aparecer a necessidade de uma viagem, e quando a viagem é realizada, vai aparecer a necessidade de uma outra coisa. Então, o desejo, ele vai se sustentando justamente nessa ausência. Então, quando o Freire traz essa ideia de que o que sustenta a falta é justamente o desejo, porque a ideia não fala de um preenchimento, a ideia fala sobre em se manter vivo, o desejo é algo que precisa se sustentar vivo, isso acaba nos colocando em um lugar de constante necessidade. E sobre isso não há muito o que fazer, né? O que há é o que o Freud traz, né? Que é a capacidade de interação e adaptação com isso que vai demandando sobre nós enquanto necessidade. Mas a necessidade, sim, ela é constante. O que nos capacita para uma vida saudável é justamente essa capacidade de se adequar, né? A capacidade de se adaptar, né? É trazer o desejo para o campo daquilo que é possível a partir de instrumentos, porque quando nós estamos falando de um desejo, nós não estamos falando de um objeto. O objeto é a representação, mas que fala sempre de um desejo ou outro. Há sempre um desejo inconsciente se sustentando, sendo adaptado a partir desses objetos. Mas quando eu falo sobre alcançar isso, eu não estou falando necessariamente sobre isso como um desejo. Isso é um objeto, onde esse meu desejo, nesse momento, encontra esse repouso. Mas o desejo, ele vai ter sempre a necessidade de encontrar repouso em uma coisa ou outra, em um ser outro. Eu não sei se fez algum sentido para você, espero que tenha feito. Fez sim, Cláudio. E eu acho que a gente pode até fazer uma relação com a teoria da pulsão de morte, né? Da gente ser sempre constante, buscar sempre aquele repouso. Sim, é isso. É isso. Por último, e na sequência nós temos o Alisson. Eu não sei se é bem uma pergunta, talvez seja mais uma filosofia. Nós, seres humanos, nós temos aí na fase dos nossos 20 anos uma imagem, né, um vigor físico, uma beleza. E quando a gente caminha para os nossos 60, 70, 80 anos, a gente não carrega mais essa imagem. É como se a gente diminuísse, né? A gente não tem mais a beleza, né, como antes. Mas isso é inverso na questão do desenvolvimento de pessoa. Claro que eu estou falando de uma maneira ampla. As pessoas, quando são mais jovens, elas não têm a completude do ser da vida. E como é que se aplica esse homem, esse Narciso? Ele há um desenvolvimento, Cláudio, ele consegue construir alguma coisa ao longo do tempo? Como é que vai se dar isso? Ô, meu irmão, eu não sei se foi só para mim, mas a sua fala no final deu uma travada. Se você puder só repetir um pouquinho, claro, eu te agradeço. Claro, eu fiz um... Tranquilo. Consegue me ouvir? Sim. Eu fiz um paralelo desse homem natural, né, que, vamos falar que o físico, ele vai perdendo a sua imagem, a sua beleza, mas o nosso ente, né, a nossa alma, a nossa psique, ela vai se desenvolvendo. A gente, com os nossos 60, 80 anos, a gente acredita que a gente tem muito mais uma completude desse ser.
né, a um ser mais completo, de mais conhecimento, de valor à vida, dessa imagem desse eu, que a gente completa esse eu. E aí o narcisista, ele se enquadra aí de alguma forma como há um desenvolvimento natural para esse narcisista, né? A gente colocou aí, a gente sabe disso, que não há uma cura, há uma ressignificação. De que forma trabalhar isso, de que forma o narcisista consiga se enxergar. Eu não digo nem na terapia, de que forma natural esse narcisista vai se dar até o seu fim. A forma natural é a mesma forma da análise, né? A questão algumas pessoas conseguem enxergar em coisas que a gente... existem movimentações que o sujeito só consegue construir em análise que o outro não consegue construir a partir de um outro ponto. Mas a movimentação é sempre a mesma. É esse retorno, é o retorno a essa ameaça, entende? É o retorno a essa fragilidade, porque o narcisista fala sobre sobre uma verdade introjetada a partir de uma fragilidade. Então, o narcisista é aquela pessoa que tem o contato do outro com aquilo que em si é fragilidade. É igual quando a gente está muito machucado, né? E alguém está passando perto e tira logo o pé porque não pode encostar. Então, o narcisista, ele é essencialmente isso. Então, quando que ele consegue construir esse processo que eu falei anteriormente? Quando ele consegue chegar a esse lugar, quando ele consegue identificar e trabalhar esse processo. Não é só identificação. A identificação, o perceber, é um processo muito importante. Cheguei, percebi. A partir disso, se inicia um outro processo, que é o processo justamente de elaboração, né? É um processo de se resolver, eu falo sempre isso. Agora, o momento em que você precisa cair na mão com ele, eu falo muito isso para os meus analisandos, né? A gente precisa aqui, ó, vamos estapear, vamos ver o que sai disso. Há essa necessidade desse encontro, dessa conexão, desse olhar, desse resolver, né? Então, o sujeito vai passar a interagir, e a partir dessa interação, ele vai olhar para isso de um jeito ou outro, que é muito importante, e vai olhar para si também de um jeito ou outro. Mas o ponto é justamente esse processo. Enquanto ele não consegue fazer esse retorno, ele não consegue desenvolver a habilidade de se movimentar de um jeito saudável no processo da vida. Não sei se fez algum sentido. Alexandre, você quer trazer alguma coisa? Não, é que eu acredito que a tua fala faz muito sentido, Clodeci, até porque a gente precisa realmente diferenciar o narcisismo em psicanálise desse narcisismo que a gente conhece, né? Desse mito do narciso, né? Que a gente acaba usando, o Freud faz muito disso, né? Ele usa muito da mitologia, ele se aproxima muito da mitologia para nos permitir uma aproximação da teoria psicanalítica com aquilo que nos é comum. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque a gente acaba trazendo esse entendimento de que essa ideia narcísica tem a ver com a imagem. E essa imagem é muito como nós nos idealizamos, como nós nos vemos, e não tem muito a ver com a idade, porque é possível que você tenha uma pessoa de 60, 80 anos, né, como disse o Alisson, que essa percepção de si mesmo, ela se vê inalterada por vários fatores, né, porque essas feridas não foram tratadas, porque, de alguma forma, esse narcisismo, ele sempre continua ali sendo retroalimentado, de alguma forma, com algum tipo de contra-investimento devido a algum recalcamento anterior. Então, a gente precisa, talvez, ressignificar essa ideia, entender que isso indifere de idade, né? Nós falamos aqui de sujeito, né? A gente não está falando de uma questão que de repente tem a ver um pouco com essa ideia da plasticidade, dessa coisa física, e muito mais do sujeito, da psique, de como que nós funcionamos. Eu acho que é um bom exercício a gente começar a olhar para essa ideia, tanto do tema proposto da ferida narcísica, quanto do narcisismo que acaba vindo aqui nesse empurre, né, nesse processo, com esse distanciamento disso que nos é popular, disso que tem a ver com o entendimento popular do narcisismo. Perfeito, Alexandre. Porque a imagem não é
o que eu vejo, né? Quando a psicanálise trata a imagem, fala da construção do ser, né? É a forma como o sujeito se percebe, não somente naquilo que se vê, mas na forma como se é, ou melhor, né? Na forma como se entende, né? Perfeita colocação. Exatamente. E é muito interessante a gente trazer isso para a prática, para a clínica, porque senão a gente acaba tratando as pessoas de forma diferente em função da idade, em função de etnias e crenças, e na verdade não, né? A gente está sempre falando do sujeito, como esse sujeito se constitui, como esse sujeito simboliza algumas coisas da sua história de vida, ou que parte dessa história desse sujeito tem ou não tem a ver com essas heranças aí dessa família, tanto da família primévia, que a gente pode falar da família primévia, dos antepassados, mas também a gente também está falando dessa família atual, né, desse processo em que ele se constitui como sujeito, desse momento em que ele se desenvolve nesse ambiente familiar, né. Então, acho que a gente precisa, talvez, reconsiderar um pouco essas construções simbólicas que a gente faz em torno do tema, talvez, eu acho que vale muito a pena a gente dar quase que essa volta para a nossa primeira fala lá atrás, o quanto nós, né, como sujeitos, o quanto que essas feridas narcísicas, elas foram extremamente importantes para o nosso entendimento sobre o narcisismo, sobre o que é essa ferida, essa percepção da ferida, isso que nos tira desse lugar antropocêntrico, né, e um pouco egocêntrico também, de achar que nós somos o centro do mundo, o centro do universo, e que, né, tudo gira em torno de nós e do homem. De repente a gente percebe que nem a gente mesmo, né, tem pleno conhecimento de quem nós somos como sujeitos, porque nós sofremos a influência do meio, nós sofremos a influência do superego, nós sofremos a influência de um inconsciente que muitas vezes é herdado, de um superego que se constitui, mas também é herdado. Então, a gente acaba tendo várias possibilidades de perceber o quanto esse deslocamento, você usa muito a expressão movimentação, né, Claudeci? O quanto essa movimentação que nós sofremos, ela é muito importante, muito válida, e o trabalho do Freud é excepcional nesse sentido, porque ele realmente inaugura para nós uma nova percepção da nossa realidade enquanto sujeitos, momento em que a gente realmente extrapola isso, que a gente acredita realmente que nós estamos aí praticamente no centro do mundo, no centro do universo, né? Então, acho que tantas reflexões que foram sendo construídas ao longo do encontro de hoje nos permitem, como a Marta usou essa expressão, acho que faz muito sentido. Parece que a gente está numa análise de grupo, assim, sabe? Tem uma coisa profunda que te permite se reconhecer, te permite lidar com questões que estão permeando aquilo que nos incomoda, aquilo que parece que ecoa em nós. Então, de alguma forma, falar sobre essa ideia do atravessamento, do conhecimento, do saber, do não saber, parece que a gente vai se nutrindo disso, que nos permite, de alguma forma, começar a perceber o quanto esse tema ele nos enriquece, o quanto ele nos permite desdobrar novos olhares, mas ele deixa algo muito interessante para nós, que eu acho que tanto Pedro quanto você, ao longo da sua fala, Silvia também trouxe, que é muitas referências, muitos livros e artigos para que a gente possa continuar aprofundando, estudando e entender que a gente ainda tem que se preparar muito, ler muito para entender um pouco melhor não só sobre a ferida narcísica, mas também sobre o narcisismo e, inclusive, com todos esses desdobramentos que vão acontecendo depois com os teóricos psicanalíticos que vieram pós-Freud. Mas, assim, realmente eu estou, assim, acho que a percepção é unânime, né? Unânime de todos. Estou encantado com a apresentação, com a tua fala, com a tua sensibilidade. Eu até gostaria de compartilhar uma dúvida da Marli. Eu gostaria de encorajar a Marli a falar para nós. Você quer fazer a sua pergunta, Marli?
Bom, eu compartilho a pergunta da Maria. Ela fala assim, esta atitude do narcisista pode ser genética ou se adquire com os acontecimentos ao longo da vida? Eu achei muito interessante a pergunta dela, né? Porque ela vai fazendo conexão ali com um pouco de como a gente vai se constituindo, essa questão do se é possível ou não se libertar desse narcisismo. E de repente, eu acho que vale a gente chamar atenção, porque a gente fala muito da transmissão transgeracional, intergeracional, dessa família priméria, da nossa própria família. Está possível, sim, que existam, né, aí alguns aspectos, sim, hereditários, mas tem outros que a gente também vai desenvolvendo aí ao longo da vida, mas eu gostaria também de compartilhar, para que você pudesse comentar para a gente essa pergunta dela, para eu ver se... Ah, tá tudo bem, Marli. Parece que deu uma caída de novo na conexão do Clube AC. Mas, pessoal, temos mais dúvidas, mais comentários? Quem mais gostaria de fazer algum comentário? Silvia? Eu gostaria de falar, assim, eu acho bem interessante como tudo na psicanálise, de alguma forma, vai se encaixando. Nós começamos falando do narcisismo, ferida narcísica, aí vem o recalque, a angústia, a negação, está tudo muito próximo, vai ficando mais claro, eu acho fantástico. É muito agradável, né? É isso. Excelente. Cleobeci? Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu gostaria de agradecer enormemente pela presença do Cleobeci, pela fala, pela sensibilidade, pela participação dele, da Silvia, que trouxeram para a gente tanto conhecimento hoje ao longo desse encontro, por todas as participações que aconteceram. Foi muito enriquecedor ler os chats aqui, acompanhar as dúvidas, comentários, depois ouvi-los participando. Então, gostaria de realmente deixar essa energia gostosa que a gente começa o 2022, apesar das interferências técnicas que vão acontecendo, mas essa energia gostosa que a gente começa o 2022, que a gente possa levar ao longo desse ano, nessa jornada, com mais entusiasmo, com mais vontade de estudar, de aprender, de compartilhar conhecimentos, porque é isso que nos torna, né, é isso que nos constitui enquanto psicanalistas. Então, queria agradecer a todos, agradecer a Silvia, a Cleobeci, a todos os presentes, dar a oportunidade para que a Silvia também possa se despedir, o Cleobeci, e a gente vai encerrando. Silvia? Aqui. Eu também agradeço, eu só aprendo com essas coisas, eu tenho muito problema técnico, a professora sabe disso, mas estou muito feliz com esse seminário. Obrigada pela oportunidade, professor. Obrigado a você, Silvia. Cleobeci? Ô, Alexandre, desculpa-me, caí de novo aqui, mas agora foi um erro meu. Eu fui tentar negar uma ligação, acabei apertando o botão errado e aí caiu a conexão, né? Olha a intimidade que eu tenho com a tecnologia. Mas só te agradecer, Alexandre, agradecer pela oportunidade, como eu falei anteriormente, agradecer a todos vocês, né, por estar se colocando à disposição de estar ouvindo, interagindo, né, construindo um ambiente de expansão sobre os conceitos psicanalíticos. É sempre muito bom estar participando desses movimentos. E gratidão mesmo, um ótimo ano a todos vocês, tá bom? Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar bastante aí nesse ano. Um abraço. Valeu, Alexandre. Gratidão mesmo. Um abraço a todos, então, bom início de ano, e a gente se vê nos próximos encontros. Pessoal, tchau.